Hoje eu não vou dar trabalho para a equipe de mídia, não. Vou ficar daqui mesmo. Quero convidar os irmãos a ler a palavra de Deus junto comigo no livro de Amós, capítulo 3. Leremos do versículo 1 ao versículo 5. Então, abra a palavra de Deus nesse instante. Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Eis aí, estamos diante de um desafio, né? Achar Amós ali, naquele bolo de profetas menores, né? Mas será colocada lá. A mídia já colocou ali. Amós capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Quero convidar você para ler junto comigo mais uma vez esse texto, tá? É bom assim quando a gente pode participar, né? Então vamos ler juntos a palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. O texto diz assim: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós. Vamos juntos? Ouve a palavra que o Senhor fala contra filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha a presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á laço da terra, sem que tenha alguma coisa? O 6 também, irmãos. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Que Deus assim abençoe, né? E edifique os nossos corações através da sua palavra, da exposição da palavra, né? Deus fez um acordo com Israel. Israel estava lá no Egito, preso, né? Vivendo aquela vida de escravidão. Não era uma vida muito confortável, embora durante a sua jornada no deserto, Israel tenha muitas vezes feito o quê? Murmurado contra Deus, dizendo que no Egito estava melhor. Não estava, não. Porque no Egito eles viviam uma condição de escravidão. Tanto que o texto vai falar que Deus ouviu o clamor do povo e decidiu, então, atender o clamor. Então, o povo pedia por libertação. E aí, ele clama a Deus por libertação. E Deus decide, então, ouvir esse clamor por libertação. E vai lá até o Egito e tira Israel de lá, né? Liberta Israel de lá, daquela condição de escravidão. E começa, então, a peregrinação durante o deserto até chegar à Terra Prometida. Nesse íntere, entre o Egito e a Terra Prometida, nós temos o Monte Sinai e nós temos as tábuas da lei. Nós temos, então, a aliança do Sinai. Ali, no Sinai, Deus faz um acordo com Israel. Olha, Israel, eu serei o seu Deus. Vou conduzir vocês, vou amar vocês, vou cuidar de vocês, vou tratar vocês. Dentre todos os povos que existem na terra, eu escolhi vocês para amar vocês e para ser aquele que vai acompanhar a jornada, a história e a trajetória de vocês. Eu serei o seu Deus. Em contrapartida, Israel deveria o quê? Responder amando a Deus. Responder vivendo uma existência que agradasse a Deus. Então, Deus se revela a Israel por meio dos mandamentos. Olha, Israel,
Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu abençoarei vocês. E vocês, então, viverão a maneira como eu quero que vocês vivam. E a maneira como eu quero que vocês vivam é essa. Assim, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que honrar o pai e a mãe. E as coisas prescritas ali nos 10 mandamentos e também na lei. Então, Israel faz o quê? Concorda com aquilo. Muito bem. Então, temos um acordo. Por quê? Um acordo só é realizado quando ambas as partes concordam com os termos. Opa, Israel concordou com os termos. Opa, Deus concordou com os termos. Então, foi estabelecido ali um acordo. E agora nós vemos o cenário do livro de Amós, onde Israel, ele sendo um povo privilegiado, porque o versículo 2 vai falar, olha, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Ou seja, eu poderia ter escolhido qualquer outro povo, eu poderia ter escolhido a qualquer outra nação. E venhamos e convenhamos, irmãos, talvez, numa perspectiva humana, Israel não era nem a escolha melhor. Mas Deus escolheu a Israel. Dentre todas as nações, Deus escolheu. Que privilégio. Isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio maravilhoso. Ser escolhido por Deus. Ser chamado por Deus. Deus estabelecer contato, Deus estabelecer comunhão, né? Deus estabeleceu uma jornada junto, é o que Deus estabelece com a gente. Isso é um privilégio muito grande. Nem todo mundo tem esse privilégio, não, gente. Nem todo mundo tem esse privilégio. Israel teve esse privilégio. E agora, o cenário do profeta é justamente, né, uma denúncia contra Israel. Por que uma denúncia contra Israel? Porque o capítulo 3, meus irmãos, é uma denúncia contra Jerusalém. Porque Israel não está cumprindo o quê? O acordo que ele fez com Deus. Israel não está cumprindo aquilo que ele concordou e aquilo que ele disse que faria diante de Deus. Não, Senhor, nós seremos o seu povo e nós andaremos conforme tua vontade e o nosso coração estará alinhado com o do Senhor e a nossa vontade estará alinhada com o Senhor. Mas o cenário aqui é diferente. Israel não cumpre o acordo. Israel abandonou o acordo. Israel deixou o acordo de lado. Israel não estava considerando aquilo que ele acordou lá no passado com Deus. Deus em nenhum momento descumpriu o seu acordo. Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus daquela nação que conduz com graça, que restaura até mesmo quando aquela nação peca, mas Israel não está cumprindo o acordo. Israel abandonou o acordo e aí Deus então vai falar com Israel. Deus vai denunciar o comportamento de Israel. E Deus denuncia o comportamento de Israel no capítulo 3, utilizando essa ferramenta literária e filosófica. Nós vemos uma série de perguntas retóricas. Perguntas retóricas são perguntas cuja resposta é o quê? Óbvia. E por meio dessa série de perguntas retóricas, Deus vai deixar duas coisas bem claras para Israel. Primeiro, Israel, você quebrou o acordo. Você quebrou o acordo. Você descumpriu o acordo. E, em segundo lugar, Deus vai deixar bem claro para Israel que não dá para andar mais com ele. Porque o versículo 3, irmãos, onde nós vamos focar, vai dizer o seguinte: andarão dois juntos se não tiverem eles de acordo? Qual é a resposta aí?
Não, gente, não. Não dá para andar. Se um não concorda com o outro, não dá para andar juntos. A prerrogativa básica do acordo é você aceitar os termos da caminhada. Se você não está de acordo, você não pode caminhar, então, com aquele com quem você contraiu o acordo. Deus está falando para Israel: Israel, não dá para andar mais com você, porque você descumpriu o acordo. Deus é um Deus santo, e no livro de Levítico vai falar assim para Israel: sede santos porque eu sou santo. Qual é a razão de Israel ser santo? A razão de Israel ser santo é porque Deus é santo. Qual a razão de sermos chamados para a santidade, irmãos? É porque Deus é santo. Deus exige, então, que aqueles que tenham comunhão com Ele amem a santidade como Ele ama a santidade. Amem a justiça como Ele ama a justiça. Esse era o acordo que Israel confirmou com Deus. Olha, eu andarei em santidade, eu andarei em justiça. Esse era o acordo. E agora Israel abandona o acordo. Fala assim, Deus contempla Israel e percebe que Israel não está cumprindo a parte dele na aliança. Ou seja, Israel não está andando em santidade. Israel não ama a justiça. Se você olhar os contextos dos profetas menores, são oráculos contra injustiças que eram cometidas. E aqui, no contexto de Amós, como no contexto de Miqueias, os ricos oprimiam os pobres. E Deus denuncia isso, uma exploração contra o seu... Irmãos exploravam irmãos, e isso não agradava a Deus, porque isso era uma quebra da aliança. Então Israel quebrou a aliança. Não observou mais o acordo. Israel, irmãos, não estava mais num estado de pureza, de santidade. Israel havia abandonado a Deus, a pessoa de Deus, vivendo uma vida totalmente dissoluta e totalmente contrária à vontade de Deus. Se a palavra de Deus falava assim para amar, Israel odiava. Se a palavra de Deus falava em santidade, Israel não queria santidade em nada. Israel queria se lambuzar com o pecado. Se a palavra de Deus trazia uma verdade, Israel agia contrário àquela verdade. Literalmente, Israel abandonou o acordo. Literalmente, Israel abandonou a Deus. E aí Deus vai declarar para ele: Israel, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, em outras palavras, Deus está falando assim: Israel, não dá para andar mais com você. Imagine um Deus que é pureza, que é santidade, andar com alguém que ama o pecado, irmãos. Que, sabe, se lambuza com o pecado. Que sente a alegria do pecado. Tinha uma letra mundana que falava assim: a alegria do pecado tomou conta de mim. Era isso que tinha acontecido com Israel. A alegria do pecado tomou conta deles, irmão. Israel estava lá, né? E aí Deus vai declarar: não dá para andar com você, porque você não ama mais. Abandonou o acordo. Tendo você abandonado o acordo, então não consigo andar com você, Israel. Vamos fazer o seguinte: você a partir de agora vai andar sozinho. Porque não dá para o Deus da justiça andar com aquele que comete injustiça. Não dá para o Deus da bondade andar com aquele que pratica maldade. Não dá para o Deus da santidade andar com aquele que ama a impureza, que ama a sujeira, que ama o pecado. Se você ama mais o pecado que Deus, você exclui Deus da sua jornada, está excluindo Deus da sua caminhada. Israel estava fazendo, estava
excluindo Deus da sua caminhada. Porque alguns elementos precisam ser considerados na nossa caminhada com Deus, no nosso andar com Deus. E eu vou apenas alguns, não vou citar todos. Em primeiro lugar, irmãos, para você andar junto com alguém, caminhar na mesma direção que aquela pessoa. Israel não estava caminhando na mesma direção que Deus. Se Deus ia para a esquerda, Israel ia para a direita. Se Deus ia para a direita, Israel ia para a esquerda. Você se lembra de Jonas? Jonas, vem cá que eu quero levar você para Nínive. E lá você vai pregar a palavra de Deus para os ninivitas. Que eu quero que você pregue a palavra de Deus para os ninivitas. Aí Jonas fez o quê? Foi para Tarsis, que era uma direção contrária a que Deus o havia chamado para caminhar com ele. Isso significa, meus irmãos, que a decisão de Jonas excluiu Deus da sua jornada e da sua caminhada. A caminhada de Jonas não era uma caminhada aprovada por Deus. E a prova disso é que todos aqueles que estavam com Jonas estavam passando na prova. E ninguém entendia nada. Jonas falou, não, sou eu. Aí explicou a situação. Aí jogaram Jonas no mar e a tempestade cessou. E aí Jonas, no coração do grande peixe, arrependimento. E Deus, mais uma vez, dá uma chance para Jonas. Mas percebam que Jonas faz o quê? Vai para onde Deus não queria que ele fosse. Anda numa direção contrária a Deus. Abandonando a Deus, abandonando a vontade de Deus. E querendo viver a sua própria vontade. Sua vontade humana, sua vontade egoísta e sua vontade pecadora. Existem momentos, irmãos, na vida do cristão que ele caminha numa direção contrária a Deus. Ele caminha para um lugar que Deus não quer que ele caminhe e que ele vá. Ele decide ir numa direção contrária. E quando você decide ir numa direção contrária a Deus, você vai caminhar sozinho. Porque Deus não vai caminhar com você. O cristão decide cometer um pecado, ele afeta a sua aliança com Deus, ele afeta o seu acordo com Deus. E aí ele vai caminhar sozinho. Porque quando você pratica o pecado, Deus não está com você. Quando um crente adultera, trai, Deus não está com ele. E Deus não está indo na mesma direção que ele. Ele escolheu o lado contrário do Senhor. Está indo sozinho para esse lado contrário. Ele escolheu um lado oposto. Se ele escolhe um lado para onde Deus não está indo, algumas das nossas atitudes, irmãos, excluem Deus da nossa jornada e da nossa caminhada. Precisamos entender que o pecado afeta a nossa relação com Deus, irmãos. Já dizia uma saudosa irmã, pecado não é vitamina. Você não tem que tomar toda hora. Você não tem que praticar toda hora. Porque nós lemos aqui no texto de Romanos que você não vive mais condicionado ao pecado e não é mais escravo ao pecado. Mas para se caminhar com Deus, é preciso considerar que você precisa ir na mesma direção que Ele. Então, se você abandonar a aliança, se você abandonar o acordo, se você fizer que nem Jonas, abraçar a sua vontade egoísta, humana, e não amar a vontade de Deus, e não ir em direção à vontade da pessoa de Deus, você vai andar sozinho. Porque Israel chegou um momento em que Deus não conseguia mais caminhar com ele. Porque ele estava indo numa direção contrária ao Senhor.
assim como ele fez, como Jonas fez. E, irmãos, nós escolhemos ir numa direção contrária a Deus mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos, irmãos. Porque toda vez que eu decido não ouvir a palavra de Deus e não ouvir o chamado do Senhor, toda vez que Deus revela a sua vontade, mostra para mim e para você o que Ele quer, e nós não fazemos o que Ele quer, nós estamos indo numa direção contrária ao Senhor. E ir em direção contrária a Deus é não caminhar junto com Ele. Por que Enoque andou com Deus? Porque Enoque foi para a mesma direção com o Senhor. Na mesma direção. Enoque passou a amar a santidade, amar a pureza, e o seu coração estava alinhado à vontade de Deus. Outra coisa que é preciso considerar quando nós queremos andar com Deus, além de irmos na mesma direção que o Senhor, nosso coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque Jonas se arrependeu e foi para onde depois? Foi para Nínive. Mas diz aí como é que ele pregou a palavra de Deus, cheio de alegria, né? Cheio de alegria. Jonas foi cheio de né? Me arrependi, Deus me deu uma chance. Agora eu vou lá pregar para os ninivitas. Nossa, irmãos. Jonas foi com o coração cheio de ódio para pregar. Deus o convenceu a andar na mesma direção. Só que o coração de Jonas não está alinhado com a vontade de Deus, porque Deus deseja ver a salvação dos ninivitas. Deus quer operar salvação no meio daquele povo impuro, indigno, aquele povo pecador, mas Deus quer provar que Ele é gracioso e que o olhar gracioso, sim, pode salvar o pecador, sim, onde quer que ele esteja, não importa o lamaçal de pecado em que ele esteja, não há coração que Deus não consiga limpar e salvar e transformar. Deus queria, então, ver, contemplar a obra salvífica que Ele mesmo queria operar ali. Mas nós indo para Nínive, queria que todo mundo morresse mesmo. Eu quero que todo mundo morra sem salvação. É claro que é preciso considerar, irmãos, que Nínive escravizou Israel anteriormente, um tempo anterior ao ministério de Jonas. Jonas estava com o coração muito arredio, magoado, perplexo, porque Deus ia operar salvação naquele povo que Israel considerava que era inimigo. Mas Jonas fez uma declaração forte e tremenda. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. É dele. E Ele dá a quem Ele quer. A quem Ele quer conceder a salvação. Jonas entendeu isso com a mente, mas não entendeu isso com o coração. O seu coração não estava alinhado à vontade de Deus, a sua vontade não estava alinhada à vontade de Deus. E o profeta não sente prazer na tarefa que Deus havia concedido a ele. Jonas não consegue se alegrar com a salvação daquele povo. A salvação daquele povo traz tristeza ao coração de Jonas. Traz profunda tristeza. E aí Deus vai continuar conversando com o profeta. E vai falar sobre os planos dele, sobre a vontade dele, sobre aquilo que ele quis realizar. Sobre a sua vontade soberana. E Deus ainda explica a Jonas, né? Às vezes o nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus, irmãos. Às vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Sabe, nós realizamos alguns deveres eclesiásticos.
Vou considerar aqui aqueles que realizam deveres eclesiásticos, aqueles que trabalham na obra do Senhor. Mas muitas vezes nosso coração não está alinhado com a vontade do Altíssimo, com aquilo que ele deseja fazer, com aquilo que ele quer realizar. O coração de Israel não está alinhado com a vontade de Deus. Israel acha que a vida que Deus deu a ele é simplesmente para ele, sabe, viver a vida feliz assim, né? Eu vou dedicar a minha existência aos meus prazeres pessoais, aos prazeres do meu coração. Israel abandona a Deus, abandona a vontade de Deus. Israel não tem mais atração por Deus e pela figura divina. Porque Israel não obedece mais a Deus, não obedece à palavra de Deus. A vontade de Deus não traz prazer ao coração daquelas pessoas. A vontade de Deus não traz alegria mais ao coração daquelas pessoas. Porque eles estão desalinhados. O coração de Israel não pertence a Deus. O coração daquelas pessoas pertenciam a elas mesmas, porque elas entendiam que a existência dela deveria ser uma existência para agradar a eles mesmos. Um pensamento extremamente hedonista que diz que você está aqui para viver todos os prazeres que a vida te dá. A existência do cristão, irmãos, é um conflito entre o sentir prazer em Deus e o sentir prazer na sua vontade pessoal. Mas em Isaías, a palavra de Deus, no capítulo 43, vai dizer que Deus formou o seu povo para a sua glória. Você é povo de Deus? Então você fez um acordo com Deus. E o acordo que você fez com Deus, foi para caminhar na mesma direção que Ele. Foi para ter o seu coração alinhado com a vontade dele. Mas eu acho que nós somos tão engraçados assim. O crente é engraçado. Eu acho que essa nova geração agora, né? Nova geração é engraçada. Sabe, assim, desobedece mesmo a Bíblia, desobedece mesmo a palavra de Deus, desobedece mesmo. Sim, desobedece mesmo. Desobedece mesmo. Desobedece mesmo. Sabe? Não obedece. Deus se revela, olha, nessa direção. Ah, não, vou nessa direção não, Deus. Vou nessa direção não. Afinal de contas, a vida é minha. Sabe, eu não quero ir nessa direção. Não quero fazer a tua vontade. Não quero ir para a igreja. A gente desobedece mesmo a palavra de Deus, irmãos. Somos desobedientes. E a gente acha que isso é extremamente natural. A gente descumpre o acordo que a gente faz com Deus, de maneira muito natural. Isso não pesa no nosso coração. Isso não pesa no nosso coração. A gente, às vezes, não entende o peso na liturgia da confissão de pecado. A gente não entende o peso disso. Eu visitei uma igreja presbiteriana que não tinha confissão de pecado. Eu fiquei abismado com aquilo. Porque a gente não entende o peso do momento de confissão. Porque somos desobedientes quanto mais. Nós somos desobedientes quanto mais, irmão. A gente desobedece todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. A gente está descumprindo o acordo. Nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus. Nós não nos alegramos no projeto de Deus para nós. Nós não nos alegramos nas coisas que são espirituais. Não nos alegramos na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os santos, na congregação espiritual. Não nos alegramos. Às vezes a igreja não tem importância para nós. Ou para algumas pessoas, ou para alguns crentes. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: pastor,
na minha igreja tem culto de manhã. Então eu vou ao culto de manhã e fico livre o domingo todo. Sabe? Como se o congregar e estar em comunhão com Deus fosse um peso para ela. Porque ela vai de manhã na igreja e fica o domingo livre todo. A percepção dela é que o domingo dela fica livre. Sabe? Ela está livre de Deus. Ela está livre de Deus. O domingo dela pode fazer... Ela pode ir à festa, ela pode ir ao mercado, ela pode ir à praia, ela pode ir, fazer o que ela quiser, porque ela está livre. Ela está livre, o domingo dela é livre. Ela está livre de Deus. O coração dela não está alinhado com a vontade de Deus, nem com a pessoa de Deus. Em último lugar, é necessário considerar que aquele que anda com Deus, irmãos, precisa ter sentimento por ele. E aí, rapaz, Israel não tem mais sentimento por Deus. Tem não. Tem não, porque o texto diz que esse povo me honra de lábios. E o coração está distante, não tem sentimento por Deus. Não tem sentimento por Deus. Sabe? Em João nós vimos que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele nos ensina a amar. Mas se você vai numa direção oposta a Deus, se você não está caminhando com Ele, e se o seu coração não está nele, então você não aprende a amar. Você não aprende como Deus quer que você ame a Ele. Você não aprende. E aí você continua pecando, sabe? Porque você não entende a percepção do amor para Deus. A percepção do amor para Deus é revelada na cruz, quando Ele envia Cristo Jesus para o quê? Para morrer no seu lugar. Morrer no teu lugar. Então, ele entrega o Filho. Ele entrega o Filho para que você tivesse a oportunidade de ter salvação. Então, ele entrega o Filho. E aí ele mostra para você que ele te ama. Como? Entregando o Filho dele para te salvar. A percepção divina de amor é essa, é amor demonstrado. Amor demonstrado. Deus não apenas diz que ama, Deus faz o quê? Prova que ama. Mostra que ama. A percepção humana de amor é muito subjetiva. Sabe? Ah, Senhor, eu te amo. Você diz que ama Ele, mas não dá importância ao culto. Entendeu? Você diz que ama Ele, mas você está envolvida com as coisas desse mundo. Você diz que ama Ele, mas o mais importante na tua vida é teu marido, não é Ele. Você diz que ama Ele, mas o mais importante para você é o teu emprego, não é Ele. Ele não é prioridade. Isso é uma percepção estranha de amor para Deus. Por quê? Porque Deus ama e faz o quê? Demonstra o seu amor em Cristo Jesus. Cristo é o ápice do amor de Deus. Então, Israel fala que ama a Deus e quebra a aliança. Israel fala que ama a Deus e se lambuza no pecado. Que amor é esse? Israel fala que ama a Deus e abandona o caminho, abandona a jornada, abandona a caminhada. Israel fala que ama a Deus, mas prioriza a sua própria vontade pecadora. Então, Deus fala para Israel, Israel, não dá para andar com você. Por quê? Você não vai na mesma direção que eu vou. Seu coração não está alinhado com a minha vontade. E você diz que me ama da boca para fora, Israel. Você me ama da boca para fora. Você me ama da boca para fora.
Está faltando uma coisa para você, Israel: demonstrar que me ama. Vocês se lembram do diálogo de Jesus? Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Eu fico pensando assim, Jesus falando com Pedro e pensando assim: rapaz, tu falou que me amava antes também. Antes tu falou que me amava. O que tu fez? Vou embora. Tu me ama de verdade? E o texto vai falar que Pedro cai em si. Rapaz, estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Estou entendendo, Senhor. Estou entendendo. Para andar com Deus é preciso o quê? Amá-lo, irmãos. É preciso ter sentimentos por Ele. É preciso ter desejo por Ele. É preciso aspirá-lo. Eu quero Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero ter amizade com Deus. É preciso brotar do teu coração um sentimento verdadeiro por Ele. Um sentimento que conduza você a priorizá-lo acima de tudo e acima de qualquer coisa. Acima de tudo e acima da sua própria vida, acima da sua própria existência. Eu citei aqui uma vez já uma frase de Joana d'Arc, vou citar de novo. Quando falaram que iriam queimá-la na fogueira, e ela falou: pois bem, eu não sou daqui, eu não pertenço aqui. Eu estarei voltando para os braços do meu Deus, porque a Ele pertenço, a Ele pertenço, a Ele pertenço, a Ele pertenço. Então pode tirar minha vida. Pode tirar a minha vida. Da maneira mais cruel que vocês quiserem tirar. Porque eu não sou daqui, eu não pertenço aqui, eu pertenço a Ele, eu sou dEle. E eu vou para Ele, eu vou voltar para Ele. É preciso amá-lo, irmãos. Para andar com Deus é preciso amar a Ele. Amá-lo. Não apenas de quê? Da boca para fora. Esse tipo de amor é estranho para Deus, porque Deus ama e demonstra que ama. E nós temos uma percepção muito subjetiva do amor. A gente fala: amo, 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 amo. Aí quando é a chance de demonstrar o amor, e aí a gente vai demonstrar o quê? Nosso amor tá meio fraco. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos salvou pelo amor dele, não pelo amor nosso, porque o nosso amor é falho. Mas é preciso entender que para andar com Deus é preciso amá-lo. É preciso ter aspiração por Ele, ter desejo por Ele, querer Ele. Querer estar com Ele, querer se envolver com Ele, querer obedecê-lo. Então, esses são elementos daqueles que devem considerar o andar com Deus. Você quer andar com Deus? Israel quis andar com Deus, Israel fez um acordo com Deus, mas Israel não andou na mesma direção de Deus, dentro desse contexto. Seu coração não estava com o Senhor e ele estava amando a Deus de boca para fora. E aí eu penso no acordo que eu e você nós fizemos com Deus. E aí penso mais uma vez nesse versículo aqui, olha. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Pastor Marcos, andarão dois juntos se não tiver de acordo, Pastor Marcos? Você quer andar comigo, Pastor Marcos? Você quer andar comigo? Então é preciso andar na mesma direção, Pastor Marcos. Você quer andar comigo, Pastor Marcos? Então é necessário que o teu coração esteja alinhado com a minha vontade, Pastor Marcos. Você quer andar comigo, Pastor Marcos?
Então é necessário que você ame, não de boca para fora, mas que você ame de coração. Porque em Jeremias diz que aqueles que buscam a Deus de coração são aqueles que encontram o Senhor. Eu não quero andar sozinho, irmãos, eu quero andar com Deus. Eu não quero que Deus chegue para mim e fale assim, não dá mais para andar com você, pastor Marco. Porque você abandonou o acordo. Você não anda na mesma direção que eu ando. Você não está alinhado com a minha vontade. E você só me ama da boca para fora, pastor. Está difícil andar com você. Mas que o Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, né, nos dê condições de andarmos com Ele. E que possamos cumprir nosso papel moral, que é escolher Deus, desejá-lo e estar com Ele. A vida cristã exige de você um compromisso, uma atitude, uma escolha. Essa Deus não faz por você. Essa você mesmo faz. Tá? Essa você mesmo faz. Salvação, o Senhor salva. Viver a vida cristã exige de você compromisso para viver essa vida cristã. Que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. Para que nós não entendamos o evangelho errado. E pensemos que estamos com Deus, mas na verdade estamos andando sozinhos. Porque Deus já não anda conosco há muito tempo, como fez com Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ensine a andar com Ele. Nos ensine a andar com Ele. E nos ajude a andar com Ele. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, andando com Deus. Você quer andar com Deus? Ande na mesma direção que Ele. Você quer andar com Deus? Que o seu coração esteja alinhado com a vontade dEle. Você quer andar com Deus? Ame a Deus. Não de boca para fora, mas que verdadeiramente haja sentimento dentro do teu coração e da tua mente pelo Senhor. Assim nós andaremos com Deus e não andaremos sozinhos. Vamos orar nesse instante mais uma vez em nome de Jesus, irmãos. E aí eu quero convidar você a se colocar